O resto da turma hoje tá só focado no jogo, então. Cadê esse pessoal? Ô, Tiger, aquela lista eu posso entregar hoje? Pode. Vou desentregar até sexta, se quiser. Ah, não, tranquilo então, valeu. Boa noite, boa noite. Boa noite, como estamos? Olá, boa noite. Tudo tranquilo, tudo na boa. Boa noite. Boa noite. Esperar mais um minuto aí, ver o restante do pessoal. Buenas, então, pessoal. Como eu já havia falado para vocês, né, a eletrônica industrial, ela tem conceitos que são muito diretamente ligados aos conceitos que a gente abordou na eletrônica 2. Os componentes são os mesmos, né? Elas têm apenas algumas aplicações mais específicas, né? Então, essas primeiras aulas aqui eu estou relembrando os conceitos que a gente viu na disciplina, né? Já fazem alguns meses. E eu acho importante a gente relembrar eles para poder, então, dar umas aplicações mais específicas, tá? Então, relembrando o DIAC, tá? Hoje a gente vai falar um pouco dele e depois a gente vai dar mais uma trabalhada, tá? Mas aqui, ó, o DIAC, não sei se vocês lembram ou não, ele é um diodo de 4 camadas, tá? Ele é bilateral e ele é um dispositivo que ele consegue conduzir nos dois sentidos, tá? Vocês lembram disso? Da condução dele? Porque o que acontece, ó, as camadas dele são introduzidas nos materiais tipo P, e a camada interna dele é a junção de uma camada tipo N e tipo P e tipo N. O que acontece? Aqui nas pontas, ó, vocês podem perceber que ele está ligado,
na extremidade do material tipo P e, ao mesmo tempo, ele está entre a camada tipo N. Então, isso nos permite que, dependendo do pulso, ele pode conduzir tanto no semiciclo negativo quanto no positivo, tá? Deixando com que ele fique bilateral. Tá? Isso que é bem importante a gente saber em relação a ele. Então, assim, ó, ele é um dispositivo que conduz nos dois sentidos de tensão aplicada, com qualquer polaridade. Ultrapassar um determinado valor chamado de tensão de Blackover, que no caso é a tensão do VB0, tá? Voltada a cortar quando a tensão ou corrente cair abaixo de um valor chamado de tensão, ou corrente de manutenção. Então, o que ele está querendo dizer aqui, tá? Em poucas palavras? A condução, a abertura do funcionamento do nosso triac, ela vai vencer a barreira, tá? A camada de valência, quando ele for polarizado de uma maneira direta. Tá? Essa polarização, sendo ela negativa ou positiva, vai gerar uma tensão que vai ser chamada tensão de manutenção. Quando essa tensão de manutenção for muito baixa, ele não vai conseguir conduzir. Tá? Então, ele tem que ser maior que essa tensão e ela tem que ultrapassar esse valor. Que aí sim vai ser chamado de tensão ou corrente, não importa, de... esse termo aqui ele não está bem correto, eu estou meio que cismado com ele. Tá? Blackover. O termo correto seria... a tensão, o termo certo agora eu não estou lembrando. O valor da tensão do chamado tensão de... Seria alguma coisa parecida com background. Ground over, background... Eu vou pesquisar esse termo, tá? E eu vou trazer para vocês na próxima aula. Agora eu não me lembro, mas isso aqui não está certo, tá? Esse termo aqui não é o correto. Esse termo aqui ele está se referindo quando a tensão ela for ultrapassar a tensão de manutenção, que é o suficiente para poder deixar a curva característica do nosso dispositivo em ascensão. Então vocês podem ver aqui, ó, a curva característica, tá? Ela mostra o período em que a nossa tensão ocorrente ela vai ultrapassando as linhas internas, tá? Então vocês podem ver que até chegar à primeira extremidade aqui, vocês vão ter um crescimento análogo, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Ele vai ser um crescimento sem expressão característica. Ele só vai vir até um determinado valor para poder vencer a tensão de manutenção. A partir disso, o que ultrapassar vai ser o que vai deixar ele na zona de pré-amplificação. Essa zona aqui é quando ele venceu a corrente de manutenção, ele está entrando num nível específico de elevação da tensão para ele poder depois decolar, ou seja, conduzir. Tá? Isso aqui vai ser exatamente igual no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Tá? Isso aqui está simbolizando que o nosso dispositivo, o nosso diôdro de 4 camadas, ele trabalha no sentido bilateral. Então, pouco importa se eu polarizar ele de maneira direta ou inversa, se eu estou polarizando no sinal de semiciclo positivo ou no sinal de semiciclo negativo. Isso aí não diz nada. Tá? Então, aqui, ó, uma das maiores aplicações do DIAC é ser utilizada no gate do TRIAC. Tá? Então, aqui, ó, uma coisa que é importante a gente relembrar é que o DIAC ele tem a característica própria de dar pulsos. Tá? Pulsos positivos, pulsos negativos. Isso vai depender da necessidade do equipamento que a gente está utilizando. Tá? Então, aqui, uma aplicação que foi muito utilizada durante muitos anos foi a de dar pulsos para gatilhar o TRIAC. Tá? Porque, assim como o SCR, o TRIAC ele é um componente que tem o terminal gate. Sempre na eletrônica, o componente for um semicondutor
tá, da família dos semicondutores, e ter um terminal chamado gate de gatilho, nós sabemos que ele é ajustável. Tá? Ele é um terminal que dá a possibilidade de comando, então, para o nosso componente. Tá? Então, aplicando o jack, tá, como gatilhador, não sei se esse termo, como um dispositivo para dar gatilhos no TRIAC, permitindo o envio de pulsos tanto com a polaridade positiva como negativa. Desta maneira, podendo atuar tanto no semiciclo positivo como negativo da tensão de entrada. Tá? Então, isso aqui nada mais é aquilo que eu falei. O DIAC pode conduzir nos dois ciclos, positivo e negativo, e ele pode gerar pulsos positivos e negativos. Uma das suas maiores aplicações é para gatilhar o TRIAC. Beleza. Então, aqui, ó, a gente pode ver uma tabela, tá? São os parâmetros do DIAC. Aqui nós podemos perceber, então, a simbologia dele, tá? Aqui ele é o aspecto, aqui é o encapsulamento, e aqui nós podemos ver, então, o símbolo dele. Tá? Então, o símbolo dele lembra muito dois diodos. Né? Vocês podem estar olhando aqui e percebe que são dois diodos juntos de maneira frontal. Tá? E aqui é o encapsulamento dele. Então, aqui a gente pode perceber, então, tá? Sobre os valores de VB0, IP e BO, tá? E B0, no caso. Esses valores aqui, tá? Eles podem variar de 25 a 30 volts. A corrente partida, 200. Só que 200 aqui não é 200 amperes, tá? São 200 miliamperes, tá? E falando em termos de corrente, nós temos 50 microamperes, tá? Então, vocês podem ver o valor da corrente. É um valor muito, 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 muito baixo, tá? É um valor que é só o suficiente para poder fazer, então, a condução do nosso dispositivo, tá? Quando a gente fala do TRIAC, vou aceitar aqui o colega, tá? O TRIAC, ele surge quando se há necessidade de controlar a potência de uma carga, tá? E em corrente contínua. Nós temos que controlar. Então, esse controle ele pode ser feito através de um ajuste de pulsos. Por isso que o TRIAC ele precisa ser gatilhado. Então, aqui, ó, quando é necessário controlar a potência de uma carga em corrente contínua, com corrente nos dois sentidos, pode ser usado o circuito visto com dois SCRs, em antiparalelo ou usar um TRIAC. Tá? Então, quando nós temos o uso do SCR, a gente pode colocar esse termo aqui é antiparalelo, mas na verdade pode ser usado o termo paralelo também, não implica muito. Quando a gente usa dois SCRs em paralelo, nós temos essa possibilidade, então, de poder fazer um controle da potência de uma carga. Só que o TRIAC, ele dá essa possibilidade em apenas um componente só, tá? O TRIAC, desta forma, pode ser entendido como sendo um circuito equivalente a dois SCRs, ligados em paralelo. A sua estrutura interna e simbologia são mostrados na figura 3. Então, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que o SCR, sendo colocado em paralelo, tá? Ele dá as condições de funcionamento para o TRIAC. Tá? Então, vocês lembrem lá, quando a gente fala do diodo, quando a gente fala do transistor, nós sabemos que nós estamos trabalhando com dois diodos. Quando a gente está falando do SR, a gente sabe que a gente está falando com dois transistores. Quando a gente está trabalhando com TRIAC, a gente está trabalhando com dois SRs. Então, os materiais condutores do tipo N e do tipo P, desde a base do diodo até os tiristores mais específicos, têm a sua finalidade de complementação. Então, essas aberturas, elas mais futuramente vocês vão entender elas como uma lógica de preposições. Elas vão se conectando entre entradas e saídas. Tá? Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro aqui. Então, vocês podem ver aqui na ilustração, tá, que nós temos dois SCRs. Eles estão ligados em paralelo, tá, ou antiparalelo. E esses terminais aqui estão sendo manipulados.
Vocês podem ver que as ligações elas são feitas de uma maneira com que os terminais eles fiquem interligados. Então, aqui, ó, no primeiro SCR, no segundo SCR, vocês podem ver que as entradas, ó, elas estão sendo ligadas no anodo 1 e no anodo 2. E os dois gates, tanto do SCR1 quanto do SCR2, vão ser o gate, então, do nosso TRIAC. Então, uma condição que é muito peculiar do nosso TRIAC é que ele necessita acompanhar o mesmo sinal do anodo 1 com o gate. Tá? Então, para poder gatilhar esse dispositivo, nós temos então que saber qual é o sinal que está polarizando o meu anodo 1 e acompanhá-lo mesmo com o gate. Vamos supor que o anodo 1 esteja sendo polarizado com um sinal negativo, o gate também vai ter que acompanhar o sinal negativo, senão ele não vai polarizar. Tá? É isso que é muito importante a gente saber. Aqui vocês podem ver, tá? Aqui vocês podem achar a simbologia do TRIAC muito parecida com a do DIAC. A única diferença é que inverte aqui os sinais dos, digamos, dos triângulos, né? E tem um terminal, então, com gate. Olhando mais a estrutura interna, nós podemos ver, então, aqui os materiais. Ó. Ele tem material tipo P1, material tipo N2, material tipo P2, material tipo N2 e 3 e 4. Então, vocês podem ver aqui, ó, que essas entradas aqui, tanto do anodo 1, gate e anodo 2, elas vão ser tanto no material tipo N quanto no material tipo P, porque as suas ligações ficam entre as junções de entrada. O único material que vai ficar isolado vai ser o material tipo N1, tá? Ele aqui não está tendo ligação com mais nada. Ele é o recheio, digamos assim, do nosso TRIAC. Agora, as portas de entrada em suas extremidades, elas dão acesso tanto para a entrada como material tipo P quanto material tipo N, tá? Essas são a estrutura interna. O TRIAC também pode ser entendido como um DIAC no qual foi adicionado um terminal de controle, permitindo disparar o dispositivo com diferentes valores de tensão. Como o TRIAC dispara com a tensão positiva ou negativa, não tem mais sentido falar em anodo. Então, na verdade, os terminais anodo e catodo, eles já deixam de ser relevantes para nosso estudo. Chamar de terminal positivo e terminal negativo se torna mais técnico, digamos assim. Ao invés disso, são dois terminais principais, A1 e A2. Tá? Então, na verdade, vai ficar como terminal positivo e terminal negativo, vai ser referente ao anodo 1 ou anodo 2, não importa. Qualquer um dos dois vai ser anodo ou catodo. Por isso que se perde essa necessidade. É isso que a gente tem que falar, né? O terminal do TRIAC não precisa, na verdade, não é que não precisa. Ele perde a função de falar anodo e catodo. Porque quando a gente fala em anodo, a gente está se remetendo ao sinal positivo. Quando a gente fala em catodo, a gente está remetendo ao sinal negativo. Só que eles podem ser anodo e catodo, não importa. Vai de acordo com a variação do sinal que está sendo aplicado. Então, se torna anodo 1 e anodo 2, ponto, acabou. Tá? Modos de funcionamento de um TRIAC. Conforme podemos observar na figura 4, o TRIAC pode operar nos 4 quadrantes de tensão, sendo que é utilizado com maior ênfase no primeiro e no terceiro quadrante, permitindo o controle de tensão nos dois semiciclos, semiciclo positivo e semiciclo negativo. Então, aqui a gente pode ver, então, que ele trabalha nos 4 quadrantes. Tá? Quando a gente está se referindo aos 4 quadrantes, a gente está falando, então, das 4 posições que nós podemos ter de variação de tensão, tá? Tanto no semiciclo positivo, quanto no semiciclo positivo o inverso, tanto quanto no semiciclo negativo. Enfim, aqui na curva característica a gente pode ver ó, a curva de bloqueio. Essa curva aqui
vai até ser atingida a tensão de manutenção a curva necessária para o disparo, né? Então, vai da curva de bloqueio até o ponto de disparo. Do ponto de disparo, ele vai crescendo até chegar, então, à curva característica de condução. A partir desse momento aqui, o nosso triac, ele vai estar conduzindo, tá? Então, esse aqui é o ponto que nos dá permissão para ele seguir em uma linha retilínea no estado de condução, tá? Então, aqui ele tem alguns modos, tá? Eu vou falar para vocês, então, cada um desses modos para a gente poder, então, relembrar. O modo 1, tá, de funcionamento dele, ele considera a estrutura P1, N1, P2, N2. No caso, eu considero do utilistor clássico, né? Com anodo 2 positivo e anodo 1 negativo, ao aplicarmos um pulso positivo no gate, ocorre o disparo do triac, desta mesma maneira abordando no estudo do SCR, ou seja, no primeiro quadrante da curva VZ. Tá? Então, aqui, ele está querendo dizer, tá? Com o utilistor clássico, tá? O anodo 2 positivo, anodo 1, o anodo 2 positivo, anodo 1 negativo, ao aplicarmos um pulso positivo no gate, ocorre um disparo. Então, o anodo 2, que é o que eu falei, que é o que acompanha, ele precisa tanto ter um pulso positivo nele, acompanhando o gate, para ele poder conduzir, tá? Fazendo com que nós tenhamos uma curva característica voltada da mesma forma que nós teríamos a potência, né? A potência não. Peraí, só um minuto aqui. Tá. Voltando aqui, então. Nesse primeiro modo aqui, considerando a estrutura do tiristor clássico, como é que eu vou dizer isso? O anodo 1, nessa situação, ele vai estar atuando como negativo. Tendo um pulso positivo, no caso, no gate, ele vai ter que acompanhar o anodo 2. Dessa forma, ela vai entrar na zona de disparo. Porque vocês lembram aqui dessa curva, que quando a gente passa da zona de bloqueio, ele vai entrar na zona de disparo, até ele chegar na zona de condução. Antes de chegar na zona de condução, ele tem que vencer a zona do disparo aqui. Tá? Pode acontecer de ele passar pela curva de bloqueio, entrar na zona de disparo, mas não conduzir. E é isso aqui que tá nos remetendo, tá? Porque acompanhando o anodo 1 com o pulso positivo no gate, ele vai entrar na zona de condução, tá? E isso vai nos lembrar quando a gente fazia lá o traçado da curva característica de corrente por tensão. Nós não tínhamos lá o crescimento, aumenta a tensão, aumenta a corrente. Dessa maneira aqui vai atingir a mesma coisa. Quando ele vir aqui, ele vai estar se comportando na mesma curva de V vezes I. Seria a mesma curva característica. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ou está muito enrolado? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, é que essa parte aqui, deixa eu ver como é que eu vou falar isso de uma maneira mais palpável. Assim, ó. Quando o triac estiver conduzindo, ele vai estar se comportando, quando ele estiver conduzindo, ele vai estar se comportando igual a qualquer outro componente. Ele vai ter uma característica e uma curva que na eletricidade a gente trabalha sempre com ela entre corrente e tensão, só que até ele chegar a essa curva, ele vai estar em estado que, no primeiro momento, em estado de bloqueio. No segundo momento, ele vai estar em estado de disparo, até ele chegar ao terceiro momento e entrar no estado de condução. Então ele acumula corrente?
Ele não está acumulando, ele tá numa crescente interna até atingir, porque ele vai levar um tempo para polarizar o material do tipo P, até ele passar pelo material do tipo N, até ele conseguir abrir todas as lacunas dos materiais semicondutores. Vai perder. Aí, Estão conseguindo entender? aí foi a minha vez de Ele tem alguma observação para algum tipo de aplicação específica? Não. Antigamente, ele era usado muito em sirenes, alarmes, letreiros que precisavam ficar piscando. Tá, mas não dava de colocar um relé de pisca, professora? Não, dá. Só que assim, hoje um relé é um componente que tu vai lá e compra ele está pronto. Né? Ele não é um componente dedicado, ele é um circuito integrado. Por isso que eu te perguntei se ele tinha uma aplicação específica. O interessante... Por isso que eu perguntei se ele tinha uma aplicação específica. Sim. A gente vai usar ele quando a gente for construir um circuito. Ele vai estar num conjunto, ele vai estar num todo. Vai precisar de uma fonte para poder ligar ele, vai precisar de um jack para gerar o pulso positivo nele, para ele poder aumentar. Então, ele pode ser aplicado nesse uso, tá? De maneira individual. Quando a gente pega um relé pronto, de um circuito integrado, bom, aí ele está pronto. Vai lá, liga a tua lâmpada e ele está funcionando. Tu vai lá, ajusta porque ele quer. Só que na eletrônica analógica, na eletrônica clássica, existem alguns componentes que são primordiais, que eles que vão dar a base para todo o resto. Então, o interessante aqui é a gente saber todos eles. A gente sabe usar uma fonte, beleza. A gente sabe usar um amplificador transistorizado, a gente sabe usar um diodo. E ele é usual ainda, não? Ou está caindo? Pelo sistema integrado? Hoje isso aqui não se usa mais. Isso aqui é uma eletrônica. O que vocês podem usar muito, esse tipo de eletrônica industrial, é na eletrônica de potência, que em salas de máquinas de navios ainda é muito esse sistema, um sistema robusto. Tá? Eu já ia dizer robusto, né? O TRIAC, para uma eletrônica de navio, assim, sala de máquinas, até em subestações, tá? Ele é um componente robusto, tá? Ele tem essas E elevador é usado? Um CCM, o elevador. Isso. Depende do sistema do elevador. Antigamente não. Geralmente esses elevadores têm uns painel robusto antigo, né? Não. O elevador antigamente ainda era muito utilizado. Hoje já CLP, já tem outros parâmetros mais integrados para usar ele, né? Microcontroladores, coisas do gênero. Mas quando a gente trabalha aí com um maquinário de peso aí, CCM, eu já vi alguns que trabalham com esse mesmo sistema. SCE. Por isso que tu falou que é bom conhecer, porque ainda vai ter muita coisa ainda, né? Claro. Assim, ó, uma coisa que eu gosto de brincar, tá? Esses dias eu estava falando com um colega meu da área da computação. Ele pegou um software para poder fazer a simulação e ele pegou um microcontrolador, programou ele todo e colocou ele num circuito e esse microcontrolador ele substituía todos esses componentes. Aí ele me falou, Vice, que eu te digo que essa eletrônica não é mais usual, não sei o que e tal. Aí eu falei para ele, cara, qual programa tu usou? Aí ele falou, foi o Proteus. Aí eu falei para ele, tá, me diz uma coisa, quando tu colocou aquele 555 na tua simulação, tu simplesmente colocou do nada ou tu clicou lá na imagenzinha do 555 e colocou no teu circuito? Ele, não, cliquei na imagem e coloquei no meu circuito para montar o que eu queria fazer. Tudo bem, mesmo que tu não tenha usado o 555, o princípio de funcionamento foi o mesmo. Se tu não soubesse usar o 555, tu não tinha montado teu circuito integrado, tu não tinha feito teu microcontrolador, entendeu? Então, até para programar, quando o cara entra numa linha mais tecnológica da coisa, mais atual,
se tu não souber esses conceitos antigos, eu nem digo antigos, porque ainda é muito utilizado esses conceitos clássicos, que eu costumo chamar de clássico, tu não vai conseguir programar. Vocês entendem isso? Não vai conseguir. Se tu não sabe para que serve um SR, tu vai programar lá uma partida de um motor, usar uma soft starter, dependendo do que tu for fazer, tu não liga teus motores. Tu não troca o sentido de giro, tu não inverte a frequência. Então, é importante saber esses conceitos mais que hoje alguns se tornam obsoletos, entendeu? Em algumas coisas. Estava conversando com aquele meu colega que eu digo, né, que dá manutenção em sala de máquinas de navios e tal. Ele trabalha dando assistência para o Wilson Som. E a gente estava conversando e ele me falou, tá, Igor, no meu mundo, ainda, o diodo é diodo, transistor é transistor, o triac é triac, jack é jack, ainda são, entendeu? Porque é dessa maneira que a gente usa. Em alguns lugares, algumas empresas aí, não digo nas empresas de fertilizantes, que são muito fortes em Rio Grande, mas, por exemplo, para ajuste de temperatura, na Sadia, em Caxias, o sistema eletrônico ainda é todo assim. As câmaras frias, os ajustes de controle, as trocas de temperatura, toda a maquinária é feita com isso. E não descartem de um dia receberem uma proposta de trabalho numa empresa dessas e vocês irem trabalhar. Quando chegarem lá, vocês vão precisar usar esses conceitos. E todos esses modos aqui, tá? Eles estão remetendo aos tipos de polarização. Quando a gente polariza diretamente o nosso componente, o nosso triac, mas não acompanha o pulso do anodo 2 no meu gate. Então, se eu não acompanhar, ele não vai conduzir. A única forma de ele conduzir é acompanhando o anodo 2 com o mesmo sinal do pulso do gate. Tá? Isso é de fundamental importância. Tá? Então, algumas montagens clássicas aqui. Essas montagens aqui, essa bibliografia que eu estou usando, ele é do Bolestet, tá? Ela é a Bíblia da eletrônica, né? Ele é um livro publicado, eu não tenho certeza se ele foi publicado nos Estados Unidos ou se foi publicado na Europa, mas eu acho que pela simbologia ele está me parecendo muito que foi publicado nos Estados Unidos. Ele foi traduzido por uma editora brasileira e todas as universidades de eletrônica do Brasil, escolas técnicas, usavam ele como Bíblia, né? Então, o que a gente tem na eletrônica contemporânea remete a essas montagens clássicas aqui que eu estou montando, tá? E eu gosto muito de trazer isso para a aula. Essa chave estática síncrona, ela foi um modelo de muitas empresas no Brasil. Por exemplo, a Siemens, os programadores da Siemens, que começaram com a eletrônica lá da Universidade da UFJ, no Rio de Janeiro, eles se guiavam todos por esses modelos para poder fazer as ligações. Vinha um módulo importado, eles tinham treinamento, mas na hora de fazer as fontes, as ligações básicas para montar os circuitos, eles usavam toda essa mesma bibliografia. Então, Ô, professor. Oi, pode falar. Nesses guindastes portuários que tem, né? E ponte rolante, coisa assim, a maioria da parte eletrônica é tudo da Siemens. Exatamente. Exatamente. E essas montagens que eram feitas, que começou no Rio de Janeiro e depois foi espalhando por São Paulo, pelo Brasil todo, eles usam, o que começou foi essa bibliografia que eu estou passando para vocês. Hoje tem engenheiros que desprezam, que acham que esse conhecimento é um conhecimento, não, o cara tem que saber programar, o cara tem que saber. Eu concordo, eu acho que tem que saber. Eu acho que tem que saber. Só que antes de correr, o cara tem que saber andar. Não adianta eu vir aqui e mostrar para vocês linguagem de programação, linguagem não sei o quê, pegar o microcontrolador, e aí vocês na prática não sabem substituir um triac, um transistor, um diodo, não sabem ligar um multímetro. Que é o que acontece. Se a gente não trouxer para vocês como aplicar um instrumento, vocês não vão saber. Entende? Então é mais fácil perder tempo explicando como liga um instrumento, explicando como se aplica um instrumento, explicando como substituir, o que é um datasheet, onde vocês vão achar as correntes, do que eu vim aqui e começar a mostrar um monte de coisa que não vai ser usual, né? Então,
voltando aqui para a chave estática assíncrona, o uso do triac como chave assíncrona em circuitos em corrente alternada leva algumas vantagens em relação à chave mecânica. Então, aqui, ó, quando a gente começou a entrar nessa parte da revolução eletrônica, antes os mecanismos utilizados eram feitos através de mecânicos, sabe? Eram simplesmente engrenagens que faziam um apoio de acordo com o que a gente ia lá e fazia fisicamente. Eu quero acionar uma engrenagem, eu vou lá com a minha mão e giro uma alavanca. Hoje já não tem mais essa necessidade e começou através dessa revolução aí. Então aqui, falando do triac, tá, com uma chave em circuitos elétricos, ela leva algumas vantagens em relação à chave mecânica. Permite, por exemplo, controlar grandes potências a partir de potências relativamente pequenas. Então, se eu estou usando um trafo, tá? Um trafo de aí 13.800 kVA, uma carga muito considerável, 13.800 kVA. E eu quero acionar aquele trafo. Só que eu preciso de um componente que acione aquele transformador com uma pequeníssima corrente, uma pequeníssima potência. Quem é que vai fazer essa transição entre uma corrente alta de acionamento, uma corrente baixa de acionamento e uma corrente alta para acionar uma grande carga? Por isso que esse componente é fantástico, tá? Então aqui, ó, o triac não apresenta trepidação. O que acontece com o relé? Não há aparecimento de arco voltaico. O que acontece com o relé? Permitindo um grande número de operações. A grande desvantagem é a dissipação de calor, sendo necessário o uso de um dissipador. Outra desvantagem é a possibilidade do aparecimento de grandes picos de corrente ao ligar o circuito pela primeira vez, principalmente nos casos de circuitos resistivos. Então, quando eu quero ligar uma grande carga, e eu tenho... Porque, assim, ó, uma coisa que é importante eu falar aqui para contextualizar vocês. Se vocês procurarem na internet aí, vocês vão achar o triac desde o mais básico, mais, digamos assim, usual no nosso dia a dia, com baixa exigência de tensão e corrente, e vocês vão achar até o industrial, que no nosso caso aqui é o que a gente mais precisa. Esse triac, ele tem a capacidade de condução para altíssimas correntes e tensões de alta tensão, tá? Ele consegue, através de um pequeno pulso no gatilho, no gate, conduzir uma grande quantidade de tensão ou de corrente, permitindo o acionamento de uma grande carga, tá? Então, esse componente, ele, assim, ó, pode parecer até uma atrocidade que eu vou falar agora, mas vocês precisam ter muita imaginação para enxergar o que eu estou falando. Um triac com 3 entradas, tá? Anodo 1, anodo 2 e gate, faz de uma maneira brusca o que um Arduino faz hoje. Você consegue fazer a relação? Você consegue entender isso? Então, o que acontece? A gente pega, dimensiona o circuito onde a gente vai aplicar ele, coloca as tensões, gatilha e faz a comunicação entre o que eu quero que ele acione. Tá? Só que assim, ó, tudo na vida tem 2 lados. Ele tem grandes vantagens em conseguir fazer a comunicação. Uma pequena corrente. Só que ele tem uma altíssima dissipação de calor. A perda em cima dele é muito grande.
E dependendo da carga a ser instalada, por exemplo, um banco de capacitores, pode ser que ele não se torne eficiente, acabe aquecendo, acabe queimando, acabe danificando outro equipamento. Então, existe a necessidade de ter um tato muito grande para fazer isso. Essa desvantagem, hoje, os microcontroladores não têm. E é por isso que eles são a grande revolução, né? São a grande vantagem. Além de poder comunicar com outras plataformas, como computadores, smartphones, que esse componente não nos dá. Ele é um componente brusco, que precisa de todo um sistema para fazer com que ele funcione. Dependendo da finalidade, ele vai se tornar muito viável. Dependendo da finalidade, nem um pouco. Aqui a gente pode ver, então, tá? Tem uma chave que faz a ligação, dá o gatilho no gate, e ele é responsável por acionar uma lâmpada, tá? Uma montagem bem simples. A gente pode ver aqui, então, na figura 5, a chave pode ser uma chave comum, um head switch, termostático, etc. O controle do gate pode vir de um transistor, transmissor, sensor de luz ou de um circuito lógico. Então, aqui a gente falou, o pulso do gate, uma coisa que é importante eu falar, o pulso do gate, ele pode ser dado até com um LDR. Posso simplesmente colocar o LDR no gate. Quando a incidência de luz for muito baixa, ele entende que é hora de ligar a lâmpada. E aí ele vai lá e deixa a corrente circular, porque ele vai estar atuando como uma chave. Então, o conjunto desses dois componentes pode ter uma eficácia muito grande. No caso de uma lâmpada, talvez não seja tão eficiente. O próprio LDR daria conta de fazer isso. Mas vamos supor como é que a gente acionaria um LDR que tem uma corrente de miliamperes, acionaria um elevador. Não teria como, né? Desligou a luz interna do elevador, o LDR baixou o nível de iluminação, ele passou uma microcorrente para o meu triac, e o meu triac, então, entendeu que deveria fazer um recurso de segurança e levar o elevador até o andar mais próximo. Ponto. Ele teria essa capacidade, porque ele, com uma pequena corrente, ele seria responsável pelo acionamento de uma carga que consome uma potência considerável. Você consegue fazer essa relação que eu estou falando? Você consegue imaginar isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, ó, tu tem uma pequena corrente que acionar uma grande carga. Tu quer colocar para gatilhar um LDR, um fotodiodo, um fototransistor. Tu pode gatilhar com o que tu quiser. E ele vai controlar uma carga de grande potência. Entendeu? Aqui no caso, a gente tem um circuitinho, tá? Com dimmer, tá? Que é aquilo que eu falei, um letreiro eletrônico, digamos assim. A luminosidade de uma lâmpada pode ser controlada através da variação da potência elétrica que lhe é entregue. Isso pode ser feito alterando-se o ângulo de disparo durante cada semiciclo. A figura 6 mostra, então, um circuito simples que controla a potência de uma lâmpada. Tá? Então, aqui a gente pode ver, de acordo com a variação aqui do potenciômetro, vai aumentar ou diminuir a potência no gate do nosso jack,
o jack, por sua vez, vai aumentar ou diminuir os pulsos no meu triac. Isso vai ser responsável por fazer com que a minha lâmpada diminua o brilho, aumente ou até mesmo que ela fique piscando. Tá? Esses controles do circuito dimerizado podem ser feitos com o conjunto do jack e o triac, tá? Que vai ter um ajuste fino no potenciômetro. Aí é que fala dos capacitores e tal, que tem uma finalidade para carregar o semiciclo positivo, o semiciclo negativo, mas isso aqui não é muito relevante para o nosso estudo. Aqui está falando das potências máximas e altas, tá? Aqui a gente consegue fazer um pequeno disparo, tá, do semiciclo. Isso aqui já é o suficiente para poder gatilhar. Aqui a gente pode ver uma representação bem nítida da nossa corrente da nossa corrente de disparo, suficiente para poder fazer a corrente máxima aqui e a tensão na rede. Vocês podem ver que entre a tensão na rede e essa tensão máxima, que é essa potência, ela sempre vai ter uma pequena perda. Vocês podem ver, ó, que tem uma defasagem, ó, mínima, mas tem. Tá? Então, isso que a gente tem que deixar bem claro aqui. Nunca a gente vai chegar à tensão da rede, porque ele vai perder calor e nessa perda de calor ele vai defasar, então, a nossa solenoide. Tá? Aí aqui alguns circuitos, tá, mais clássicos, tá? A gente pode usar aqui, ó, nesse caso aqui, um LDR. Ó, aquele exemplo que eu falei mais cedo, tá? Vamos ver aqui. O circuito, a figura acende automaticamente, a luz acende automaticamente quando escurece e apaga quando amanhece. Quando o LDR é iluminado, a sua resistência diminui desta maneira, impedindo com que o capacitor se carregue. Desta forma, a tensão de disparo do jack não é atingida. A lâmpada permanece apagada. Na ausência de luz, a resistência do LDR aumenta, permitindo com que a tensão do capacitor possa atingir a tensão de disparo do jack. Dessa forma, disparando o triac. Se o LDR for iluminado novamente, a lâmpada apagará. Então, isso aqui nada mais é do que aquilo que eu estava falando para vocês, tá? O LDR, quando ele não recebe nenhum índice de iluminação, ele aumenta a sua resistência, tá? Não permitindo com que o capacitor ele se carregue, fazendo com que a lâmpada apague. Quando a gente diminui a iluminação do LDR, ele vai deixar com que a corrente circule, fazendo com que esse capacitor não carregue, permitindo aqui, então, que o nosso jack seja gatilhado, consequentemente dando pulso positivo no gate do nosso triac, fazendo com que ele acenda a lâmpada. Tá? Então, ele é um circuito bem tranquilo, que aí vocês pensam, pô, mas eu vou ter todo esse trabalho para montar esse circuito, se eu simplesmente vou ali e compro uma fotocélula da mais vagabunda, coloco, e o negócio vai funcionar e vai funcionar igual e vai funcionar bem. Bom, tudo bem. Vocês podem ir lá e comprar o LDE, comprar. Não estou dizendo que está errado, mas eu quero que vocês enxerguem como ela funciona por dentro. Vocês entendem? Essa aí é mais tranquila, essa aí é porque eu acho que é mais comum, né? A gente já ter contato, né? Sim. Só que aí vocês pensem assim, ó. Vocês pensem, tira essa lâmpada por um transformador trifásico. Vai dar no mesmo. Respeitando, claro, óbvio. Vai ter os valores do fabricante, os valores aqui. A gente vai ter que casar, né? Ver se são compatíveis, entrada com saída, beleza. Mas o princípio da coisa é o mesmo. Porque ele vai fazer a comunicação entre a pequena corrente que ele está recebendo que dispara no gate com a carga que ele vai acionar. Então, com LDR, um SR, um jack, eu consigo acionar um motor, uma esteira, uma sala de máquinas, um transformador, não importa. Mas só que isso aí vai ser a parte de comando, né? Não a parte de força. Não, ele
É a parte de comando. A parte de força vai ser a parte da carga, né? Mas é a parte de comando. Mas enfim, não importa. Ele vai conseguir acionar. Ele vai conseguir fazer a comunicação. E para nós é mais importante é isso. E eu acho que por hoje é isso aí. O que vocês estão achando? Como é que vai mandar esse material para nós, tá, Igor? Claro, eu já vou disponibilizar hoje na página ali, no grupo. Na página ou no nosso grupo ali? No nosso grupo. Beleza. Pessoal, dúvidas, vocês me falem, vocês me mandam, vamos conversando, tá? Eu sei que esse conteúdo aqui é um pouco mais chato, tá? Mas para a indústria, o TRIAC, quem sabe usar um SCR, um TRIAC, vai ter seus conhecimentos assim, ó, acima da grande maioria, porque a grande maioria nem sabe. Deu um problema numa peça, vocês sabem, pô, mas espera aí, eu vou fazer o teste aqui, vou ver se está acompanhando o pulso positivo que está no gate ou o pulso negativo, vocês vão saber identificar, tá? Isso pode fazer toda a diferença lá na hora da promoção, na hora, né, daquilo que vocês estão almejando dentro da firma que vocês estão trabalhando. Então, Igor, Oi. tu consegue para nós, podia ser até fora da aula, cada dispositivo que a gente vê, assim, tu mandar um videozinho de uma aplicação prática para nós, é difícil, não? Não. Eu tô até montando uns vídeos lá para outra escola lá. Tem um bolsista meu que também. Oi, falhou? Não, eu tô até montando alguns vídeos, algum material que eu vou disponibilizar depois para outra escola. E eu já queria disponibilizar isso para vocês também. Eu queria deixar tudo junto. E aí eu vou. Sim, aí o cara engatava, olhava o dispositivo, o sistema e dava uma olhadinha num videozinho. No material. Não, dá para fazer sim. Não é difícil, não. Tá. É. É só uma ideia, né? Mas é pertinente, tanto é que eu já estava até vendo isso daí, porque eu acho que vocês visualizando fica mais fácil de aprender. Tudo que é visual a gente aprende mais fácil. Sim, a gente vê a teoria e disponibiliza o vídeo, aí o cara vê depois, na continuação. Não, com certeza. Beleza. Até quando vai essa nossa matéria? Eu acho que nós temos mais 4 aulas, ou 5. Não tenho certeza. E aí, pessoal? Quer mais considerações? Vamos lá? Quero que vocês me falem. Professor, o resto das aulas tu já disponibilizou pra gente lá no grupo? Como assim o resto das aulas? O que tu passou em questão de slides, questão de PDF. Boa tu ter falado isso. Bom tu ter falado. Eu vou reunir esse material e vou colocar lá. Porque esse material era um material de recapitulação, né, que a gente estava trabalhando. Mas eu já passei isso para vocês, mas eu vou usar esse material aí, vou dar uma compilada e vou deixar lá no grupo. Quantas aulas são, professor? Se eu não me engano, são 8 aulas. 8. Já tivemos 4. Eu vou deixar outra lista para vocês, tá? Porque eu vou fazer a avaliação do bimestre de acordo com as listas. Tá, mas aí tem até o último dia da última aula para entregar, professor? Seria isso? Pode ser. Tá. Eu gostaria que entregasse antes, porque aí eu olho, dou uma corrigida e tal. Mas se vocês se enredarem aí e tiver que me entregar só no último dia, também não tem problema. Tá bem. Tranquilo, professor. Demais é só isso mesmo, só esperando a lista. Já estão em qual semestre? Oi? Desculpa, não escutei, Francisco. Não, demais é só isso mesmo, só esperando mesmo ali depois. Tu mandar no grupo o material pra gente recapitular ali, até pra eu ficar em casa pra eu ver de novo ele. Não, show de bola. Porque a eletrônica 2, basicamente, é a introdução para a eletrônica industrial, né? A eletrônica industrial, ela não tem tanta coisa assim além da eletrônica 2, né? Na eletrônica 1 a gente tem os conceitos básicos, né?
Aí depois na 2 a gente aprofunda ela e na 3 a gente aplica. Né? Basicamente isso. E no resto aí, como é que tá nas indústrias, nos empregos? Vocês estão conseguindo se virar? Como é que tá a situação? Sou mecânico, né, professor? Pra mim lá tá tranquilo, é sempre só relé, pesca, solenoide, corrente contínua. Ah, show de bola. Depois eu vou ver a lista, tem que ver os restantes dos outros materiais. E o bom seria vocês me entregarem essa lista de ontem até sexta-feira. E aí sexta-feira eu consigo dar uma corrigida, uma olhada aí. Mas eu sei que tá todo mundo enredado aí com família, filho e um monte de coisa, então não é tão simples assim, né? Prazo e esse prazo ser cumprido. O que mais? Mais nada para considerar, nada mais para falar, pessoal? Só esperando o Tranquilo. jogo. Então, só esperando o jogo. Ah, meu tricolor tá empatando, né, professor? Tá empatando? Tá empatando. Pra quanto? Tá 0-0. Tá bom. E o Colorado, que horas? Colorado é às 9h30. 9h30. Daquela secada básica, né? Vai perder, né? Vai perder, né? Ah, isso é normal, né, Marcelo? Vai perder hoje e sábado de novo, né? No próximo nós fizemos bolão, hein? Ué? Cadê o Eduardo? Eduardo que gosta de fazer bolão no clássico. Vai te abraçar, Cristian. Na próxima dobradinha. Vai, secador. Podemos até perder hoje pro Inter, né, cara? Mas vamos socar o Grêmio depois. Vão, estão socando faz horas. Agora é só ano que vem, ó. Vocês não ganham o Grenal hoje, só o ano que vem mesmo. O material é basicamente esse: SR, o JT, LED, LDR, foto de outro. Eu já vou disponibilizar isso aqui no grupo para deixar tudo ok ali. O material é só esse dessa matéria? É. Basicamente isso. Não, mais SR, TRIAC e mais algumas coisas depois que eu vou dar uma trabalhada ali. Mas é isso então, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado da aula aí. Eu sei que esse conteúdo é um pouco mais confuso assim, mas faz parte da ementa, tá? Qualquer coisa aí vocês entrem em contato comigo, vou disponibilizar o material e a lista, tá? E vamos falando. Beleza, pessoal? Beleza, beleza. Beleza. Então, Boa noite. pessoal. Tranquilo. Valeu. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa Até noite. mais. Tchau. Boa noite. Boa noite.